Fala, turminha, tudo bem com vocês? Espero que todos e todas estejam bem, principalmente seus familiares. Espero que todos estejam com saúde, tá bom? Bem, na aula de hoje, tratar do módulo 3, né, a continuação, falar da República Oligárquica, né, e seu funcionamento político, tratar um pouco sobre a política dos governadores. Na aula de hoje, turma, eu gostaria de iniciar essa aula fazendo uma pergunta para vocês, né? É interessante a gente pensar em relação aos setores sociais brasileiros. A maioria da população brasileira, nesse período e hoje, é pobre, né? Nesse período, eu tenho uma população, em sua maioria, que vive no campo. A pergunta é, e é isso que eu vou tentar desenvolver com vocês hoje aqui nessa aula: como eu consigo que uma oligarquia, portanto um pequeno grupo, consiga se propagar no poder? Como eu consigo fazer com que essas pessoas, os eleitores mais pobres, votem nessas elites oligárquicas que não têm projetos para eles? Como eles conseguem votos? É isso que eu quero resolver essa questão com vocês na aula de hoje. Explicar para vocês essa política dos governadores. E vamos entender então esses mecanismos de propagação dessas elites agrárias, as elites rurais, durante a República Oligárquica. Bora lá, vamos lá. Bem, então a política dos governadores ela foi criada por Campos Salles entre 1898 e 1902, foi esse o período do seu mandato. E aí, eu vou passo a passo, capaz de ir um pouquinho devagar aqui, mas para todo mundo entender como que uma pessoa do campo, lá do interior do Brasil, vota nesse presidente oligarca que representa os interesses dos fazendeiros. Bem, antes de começar, eu preciso explicar para vocês como que funciona a relação entre o presidente e a Câmara de Deputados e Senadores. Aqui você tem o presidente e aqui você tem essa Câmara, né? O presidente, ele acaba mandando leis na Câmara, no Poder Legislativo, para serem aprovadas. É a Câmara que aprova leis, né? Qualquer tipo de lei tem que ter aprovação a Câmara é soberana. A Câmara é soberana, sabe por quê? Porque ela tem representantes de todos os estados e representantes de todos os partidos. Por isso, com esse poder. A Câmara Legislativa ela tem muito mais representação popular do que o presidente. No presidente, só uma parte da população votou. Sim, a maioria. Correto. Só que na Câmara dos Deputados, você tem essa maioria que votou no presidente e o restante da população. Então, na Câmara você tem de deputados e senadores, você tem a representação de todas as ideias e pautas defendidas pelo povo brasileiro. Por isso que ela é o poder mais representativo da nossa república até hoje. Bem, portanto, então, para o presidente conseguir aprovar leis, ele precisa ter deputados e senadores. Eu vou aqui generalizar como deputados, tudo bem? Mas sempre que eu falar deputados, também tem os senadores. Beleza? Vamos combinar assim? Fechado. Então o presidente, ele precisa do apoio dessa Câmara, né, dos deputados, para poder apoiar suas leis. Se eu não tiver deputados que são apoiadores do presidente, o presidente não consegue aprovar leis, colocar leis em prática. É por isso, então... Desculpa. É por isso, então, que o presidente ele começa a ter relações com quem? O presidente começa a ter relações com os governadores. Nossa, professor, mas por que com os governadores? Lembra lá no slide anterior que eu falei para vocês? Que a Câmara dos Deputados e do Senado ela é composta por representantes de cada estado. Ora, portanto, são as pessoas de cada estado que votam nos deputados que vão compor o poder legislativo que vai aprovar leis. Portanto, o que o presidente faz? Uma relação com os governadores que o apoiam. O presidente ele pede apoio dos governadores. O que seria esse apoio? Ora, o presidente chega para os governadores e fala o seguinte: eu preciso que vocês garantam que no Congresso Nacional
tenho deputados que apoiem as minhas leis. Mas obviamente que os governadores não farão isso de graça. O que os governadores querem receber em troca? Verba, dinheiro. E aqui eu não estou falando de dinheiro de corrupção necessariamente. Pode até ter, mas aqui o presidente ele tem o poder de mandar determinada verba que tem em seu poder, né, uma quantidade de dinheiro, para uma determinada região do Brasil. Ele pode fazer isso. Ele pode ceder essa verba para um estado para fazer algum tipo de reforma, melhoria. Portanto, essa vai ser a relação entre o presidente e o governador. O presidente fala, eu te dou verba se você garantir que no seu estado terão deputados que vão apoiar as minhas medidas. Os governadores falam o seguinte, beleza, fechou. Portanto, então qual vai ser a postura dos governadores para garantir que nos seus estados tenham deputados que vão apoiar o presidente? Bora lá no próximo slide. Aqui então os governadores eles vão começar a entrar em contato com os chefes locais, os chefes de cada região, que são conhecidos como coronéis, chefes locais. Essa imagem aqui você já viu, foi na sua prova do 8º ano, quando eu tratei sobre esse tema lá, né? Quando esses chefes locais receberam esse título de coronéis, porque o Brasil estava em guerra, tinha um exército enfraquecido. Então essas elites locais receberam esse título de coronéis. Quando a gente está aqui na República, gente, só por curiosidade, essas elites locais não têm mais esse poder, né, de Estado, esse poder de ser coronel do exército. Não tem mais. Mas é algo que ficou. É uma tradição que ficou. Ele não tem título de coronel, mas ele é conhecido como coronel, o cara que manda na região. O que acontece aqui? A mesma relação. Os governadores pedem apoio desses chefes locais, desses coronéis, para que as regiões em que eles têm influência possam votar nos deputados que vão apoiar as decisões do presidente na Câmara dos Deputados. Em troca, o que os governadores vão oferecer para os coronéis? Essa verba, essas melhorias, ou aí, né, enfim, aí dinheiro de corrupção, né, uma parte desse dinheiro que era para fazer alguma melhoria na região vai para a mão do coronel. Daí, então, o coronel, ele vai se utilizar da sua influência para obrigar as pessoas a votarem nos deputados que vão aprovar as decisões do presidente. Se liga lá. Qual que vai ser, então, a relação dos coronéis e os eleitores? Aqui, senhoras e senhores, nós temos a charge no início dessa aula. Olha lá. Você tem aí no centro político, que é o coronel, e à direita o eleitor. Isso aí mesmo, um burro. E à esquerda você tem uma mulher com o símbolo da república, né? Ela tá lá escrito no seu vestido, soberania. O que vai ser conhecido isso, senhoras e senhores? Vai ser o coronelismo. Ora, como que o coronel ele consegue obrigar o eleitor a votar em alguém, a votar em um deputado que vai apoiar as decisões do presidente? Se você olhar no seu caderno, na primeira aula, quando eu comecei a falar de república, né, tem aquela tabela. E lá embaixo na tabela eu coloquei lá um voto, né? Como que era o voto no período da república, senhoras e senhores? Se você está aí com o seu caderno do lado, ótimo. Tá lá, eu coloquei que o voto podia votar homem, maior de 21 anos, alfabetizado, e o voto era aberto. O que significa voto aberto, senhoras e senhores? Voto aberto significa que o coronel sabia em quem o seu eleitor, ou em quem a população que ele tem controle, influência, vota. Portanto, as pessoas que não votassem quem o coronel mandasse, elas seriam ameaçadas de morte, elas seriam expulsas da região, ou até, senhoras e senhores, pensa, estou falando do interior do Brasil, a fazenda do coronel, né, é uma fazenda gigante, enorme, e as pessoas, para terem sustento e emprego, têm que trabalhar para o coronel. A maior parte do emprego vem da fazenda do coronel. Caso ele não respeite a decisão do coronel, a ordem do coronel, essa pessoa ele
perde a sua vida social, perde seu emprego e ainda tem ameaçado de morte, porque o voto é aberto. O coronel tem acesso em quem o eleitorado dele está votando. Portanto, senhoras e senhores, é aí que nós temos o famoso coronelismo, ou também o voto de cabresto, que é uma das características do coronelismo. O que é esse voto de cabresto? O cabresto é isso que o eleitor, né, esse burro está utilizando. Quem aqui já morou em fazenda ou tem um sítio, já foi em sítio, cabresto é aquilo que coloca dentro da boca do cavalo e ali você consegue direcioná-lo, se vai para a direita, se vai para a esquerda. É uma metáfora, né? Como mostrado muito bem aí na charge, o coronel define em quem o eleitor vai votar. Isso é o voto de cabresto, porque o voto era aberto. E essa região em que o coronel tinha essa influência, tinha controle desses eleitores, era conhecido como curral eleitoral. Então, assim, as bases do coronelismo estão no voto de cabresto, que é garantido por causa que o voto é aberto, então todo mundo, o coronel tem acesso em quem os eleitores votaram, e curral eleitoral. O que é curral? Curral é onde os animais ficam, onde o cavalo, a vaca fica na fazenda. Ora, o conjunto de eleitores recebe esse nome, curral eleitoral. É onde os bois, as vacas ficam, onde esses animais ficam. O animal não pensa por si só. Quando você tem um cavaleiro cavalgando no cavalo, o cavalo ele não vai para onde ele quiser, ele vai para onde o cavaleiro quiser. No caso aqui, é o coronel. Então, curral eleitoral. Muito pesada essa frase, né? Essa palavra, né? Esse conjunto. Curral eleitoral. Né? São animais que a gente direciona. Então, senhoras e senhores, é dessa forma que é garantido, então, deputados que vão apoiar o presidente. Aqui tem um esqueminha que resume tudo isso que a gente viu até agora. Olha lá, começando pelo número 1. O presidente favorece os governadores, que favorece os coronéis, essas elites locais, que controla esse curral eleitoral. Controlando esse curral eleitoral através do coronelismo, voto de cabresto, né? Esse curral, né, esses eleitores vão eleger deputados e senadores que vão apoiar o presidente. Obviamente também, né, vão eleger os governadores. Então, assim, é uma estrutura, né, é uma articulação muito bem organizada dessa elite rural brasileira. As regras do jogo estão nas mãos deles. Portanto, eles conseguem se perpetuar no poder. Percebem agora? Mesmo a população sendo maioria, a população é coagida a votar. Né? E até hoje você tem isso, hein? Sim, o voto é fechado, né? Ninguém sabe em quem você vota. Mas as pessoas, né, são muito fáceis de serem coagidas. Então você tem até hoje, né, coronéis no interior do Brasil. Você tem as periferias, né? Você tem integrantes do Congresso Nacional que representam o PCC, Comando Vermelho, e também as milícias, né, que são policiais que foram expulsos dos seus quartéis e acabaram tomando conta do tráfico de drogas em algumas regiões, algumas favelas. Não é comandada por traficantes de droga, é comandada por esses milicianos, né, ex-pertencentes ao grupo de polícia que acabam comandando o tráfico nas favelas também e tem seus representantes no Congresso Nacional, certo? Aquela história, né, o Brasil ele muda para permanecer, né? Bem, vamos dizer, né, vai que um deputado, né, uma região, vamos lá, uma região consegue, né, bater de frente com o coronel, votar em outra pessoa, né, enfim, né, alguém que um político novo, um deputado, conseguiu chegar, né, à Câmara dos Deputados, ao Congresso. Se essa pessoa que chegou lá, né, no Congresso Nacional e que não faz parte desse grupinho entre o presidente e os governadores que apoiam o presidente, existe uma coisinha chamada comissão verificadora. Aí é para você ficar pé da vida. Porque essa comissão verificadora examina novos deputados e eles podem anular a eleição de alguém que foi eleito. Alguém que não faz parte dessa articulação. É óbvio, vai ter, né, algum grupo, vamos dizer assim, o teatro tem que estar bem articulado, bem feito. Eles não vão expulsar todos os deputados que são oposição ao presidente, mas alguns e mais importantes, caso consiga vencer, ter votos, essa comissão verificadora ela consegue anular a eleição dessa pessoa que foi eleita, que obviamente não defende os interesses do presidente.
Perceba então, mesmo um deputado conseguindo chegar lá, passando por cima dos coronéis, né, tendo esse milagre aí, você tem essa comissão verificadora que acaba anulando esse deputado, que acaba batendo de frente com o presidente, que não apoia o presidente. Beleza, gente? Beleza não, né? Mais ou menos, né? Espero que ela tenha ficado clara para vocês, tá? Espero que vocês tenham gostado, né? É muito diferente do que a aula presencial, né? A aula presencial é um pouco mais dinâmica, um pouco mais agitado, né? Mas enfim, é isso aí, vamos nos adaptando, né? Um grande beijo, um grande abraço a todos e todas e até o próximo vídeo.